Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e da região que atuam com alguma causa sempre visando o bem da coletividade. Ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual, já temos vários exemplos aqui. Você pode fazer uma busca aqui no canal e encontrar exemplos inspiradores. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, sou homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Clica lá no botãozinho e não deixe de curtir e compartilhar também todos esses conteúdos para que mais pessoas possam ser também inspiradas por tanta história bacana que a gente já ouviu aqui. Também quero te convidar para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify, em áudio e vídeo, e também lá no TikTok acompanhar os nossos vídeos, os nossos curtos, os nossos cortes, né? Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, acompanhamento da execução, na prestação de contas também. Se você tiver com dúvidas, quer bater um bate-papo, acessa e siga Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captação de doações para a organização. Você vai encontrar ali um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e também as suas doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e com isso aí economizando 80% do tempo nesse processo. Você pode acessar doardigital.com.br e falar com o Kleber, que vai atender você da melhor maneira possível. Também agradecer aos nossos apoiadores, o Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga notícias e conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. E o foco deles, claro, é aqui nos municípios do Vale do Itajaí. Quero deixar um abraço para a equipe do Meso Regional, na pessoa do Jefinho. Também Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações de Blumenau. Você pode acessar blumenaussocial.org e seguir também lá no Instagram. Tem muita coisa bacana sempre acontecendo por lá. Hoje nós estamos aí gravando o episódio de número 84 do nosso podcast e eu tenho aqui o prazer, privilégio de receber o Alexson Antônio Martins, ele que é o presidente da Associação ONG Casa de Jairo, que está aí completando 2 anos de atividade e tem o objetivo de acolher crianças e adolescentes de idade entre 6 e 14 anos, no período do contraturno escolar, na região do Passo Manso. A gente quer saber tudo da Casa de Jairo. Alexson ou Alex, né, como o pessoal lhe conhece, né? Alex. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Loriberto. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar participando desse momento aqui, desse podcast, e também me apresentar, né? Meu nome é Alexson Antônio Martins, sou casado, tenho hoje 4 filhos, né? Moro num bairro Passo Manso também. Sou morador em Blumenau já há 8 anos. Já tem algum tempo que a gente tem. Sou pastor
há quase 20 anos que estamos nessa missão aí. Sou pastor também. E também sou moreno, né? Da cor morena, tenho olhos castanhos, né? 1,80 m, um pouquinho mais, corpo meio médio e uso barba. Então, quero agradecer também por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã junto com vocês aqui e também apresentar um pouquinho do nosso projeto da Casa de Jairo. Que legal. A gente já vinha conversando no off aqui, né? Isso. Que por algumas indicações aí, né? A gente chegou ao contato do Alex, né? E hoje a gente está aqui gravando esse episódio para conhecer justamente, né, o que é a Casa de Jairo, o que ela faz, né? Como trabalho. E, enfim, vamos entender um pouco mais. E aí a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: como é que nasceu a ideia de se fazer o projeto? O projeto. Eu, como pastor, já fazia anos que eu trabalhava com a igreja. E o trabalho social é um papel da igreja, só que, porém, hoje as igrejas precisam se reformular nesse quesito. E nasceu no meu coração um desejo de fazer algo diferente, fazer algo onde não era somente as pessoas irem lá e escutarem a palavra, mas praticarem também. E o social envolve muita ação, envolve muita doação, e muito mais do que sentar numa igreja simplesmente e ficar lá ouvindo uma palavra e voltar para casa e voltar para a igreja e novamente. E aí o meu coração queimava por fazer algo diferente. Poxa, eu já estou há quase 20 anos e eu preciso fazer um pouco do que eu recebi também. Então, uma Casa de Jairo, ela nasceu através dessa inquietação no meu coração de não somente pregar a palavra, mas viver também algo que Jesus fez. Jesus partilhava o pão, ajudava as pessoas necessitadas, e aí surgiu essa questão. Mas o surgimento nasceu através da minha infância. Eu tive uma infância muito pobre. A minha mãe teve 4 filhos. Esses 4 irmãos, por causa da necessidade, ela teve que nos colocar num... Naquela época existia o Colégio dos Padres, né, o patronato, que era um colégio interno dos padres, onde as crianças iam, as crianças que tinham alguma necessidade, os pais não tinham condições, iam para esse local e ficavam ali, e ficavam o dia todo, e também poderiam ficar os finais de semana, se quisesse. E a minha mãe teve um período difícil da vida dela, ela passou por alguns processos, assim, sozinha, estava separada do meu pai, então nós acabamos indo para o patronato, que Isso era aonde? na cidade de Carazinho, Carazinho, Rio Grande do Sul. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? Já estou um gaúcho que agora é apaixonado por Santa Catarina. Legal. Eu tenho muito carinho por Santa Catarina e vim aqui com uma missão também, né? E aí nós ficávamos lá, os nossos irmãos, né? E ali a gente recebeu carinho, instrução religiosa. Eu não digo religião, eles deram uma espiritualidade, mostraram princípios, né? Os princípios que era obedecer pai e mãe, não roubar, não matar, são princípios que a gente coletou já na nossa infância. Independem de credo, digamos. Isso, né? não depende de credo. Uma espiritualidade foi mostrada ali para nós e nos ensinaram esses princípios, e também a gente recebia alimentação, também recebia roupas. Então, a minha mãe, ela só tinha o trabalho de nos receber nos finais de semana, e devido às necessidades. Então, nós fomos muito bem cuidados nesse período. E aí aconteceu que, aos 14 anos, né, a partir dos 14 anos, eles já destinavam pessoas para o mercado de trabalho. Então, o trabalho deles era muito, muito forte. Então, muitas crianças, muitas pessoas não tinham acesso a ir para a droga, a ir para a violência, a ir para outras coisas, porque aquilo era um espaço onde ensinava muitos princípios. E eu e os meus irmãos coletamos muito disso. Então, ali se iniciou isso. Eu recebi e agora eu tinha que fazer um pouco do que eu recebi. Dos 4, tu era o mais velho? Eu sou o segundo. segundo. Nós somos 4 irmãos, né? E sou o segundo. E aí, então, despertou de eu fazer um pouco do que eu recebi quando era criança ainda. E eu falo que foi muito importante esse trabalho que a Igreja Católica, no período que
fazia muito atividade social, trabalhou muito com o social. Algumas pessoas precisam reconhecer isso. Embora eu, sendo evangélico, eu tenho gratidão por essas pessoas que cuidaram da minha vida e que semearam coisas boas no meu coração. Então, eu tenho essa gratidão. Aí nasce a Casa de Jairo. Através dessa situação, despertou no meu coração, eu preciso fazer algo. E Casa de Jairo, o nome Casa de Jairo, é por causa de uma menina, filha de Jairo, que havia morrido. Estava doente e havia morrido. E Jairo vai até Jesus e pede para Jesus visitar a casa dele. E quando Jesus vai até a casa dele, Jesus pega e ora pela filha de Jairo. Ou seja, fala com a filha de Jairo e manda que a menina se levante. E ela acorde. E naquele mesmo instante a menina se levanta e acorda. Ou seja, a menina ressuscitou, ou seja, teve vida novamente, foi curada. Então, qual o objetivo da Casa de Jairo? É fazer com que essas crianças que estão mortas pela sociedade possam ter vida novamente, possam ter um futuro, possam ter uma esperança, possam ter competitividade, possam ter uma inclusão no mercado de trabalho, possam ser realmente assim aceitas na sociedade. Então, tem muitas crianças hoje que estão como a menina de Jairo, mortas e que precisa de alguém que vá pedir ajuda por elas. Assim como Jairo foi lá, pediu ajuda para a pessoa certa. E através dessas pessoas, elas ressuscitaram. Esse é o princípio da Casa de Jairo. Que bacana. E então, recebe essas crianças e adolescentes nessa faixa de idade, então. Isso. Idade escolar, 6 a 14, no contraturno. Isso. Nós trabalhamos assim, porque nós, no bairro Passo Manso, foi um bairro onde eu me mudei, e eu percebi que as crianças do nosso bairro, ali tem um local que tem bastante dificuldade social. O pessoal tem o hábito de chamar de os apartamentos da Dilma, ou seja, certas situações com um nome, às vezes, assim, até diminutivo. Eu vejo como um local que tem pessoas que trabalham, que são honestas e que precisam trabalhar, que precisam ganhar o pão para os seus filhos, só que eles precisam também ter um local para os seus filhos. E aí, aquele local é um local que, como todo mundo sabe, tem bastante envolvimento com drogas, tem bastante situações assim de vulnerabilidade com as crianças. Então, eu via que as crianças ficavam na rua durante o dia, no meu bairro. E eu pensei, poxa, eu me mudei para esse bairro. E eu não quero que esse bairro amanhã se torne um bairro com mais usuários de droga, com mais pessoas traficando, com mais situações difíceis. Eu quero que esse bairro seja transformado. E aí foi onde nós resolvemos iniciar o projeto, trazendo as crianças e os adolescentes. A princípio, Loriberto, eu só queria dar almoço e café da tarde. Eu pensei assim, poxa, eu só vou fazer um almoço aqui, um café da tarde, para trazer as crianças para cá e vamos ver o que vai dar. Só que foi um mar que eu entrei que eu não consegui mais sair dele. E as necessidades foram aumentando, foram vindo, e as crianças pedindo. E aí a gente hoje está com um trabalho formado, um projeto regularizado, tudo certinho, por causa desse... Mas o objetivo é de 6 a 14 anos. Porque tem adolescentes também, adolescentes que já estavam se envolvendo na droga, adolescentes que estavam já com problemas em casa, com a família, e que hoje estão ali no projeto. Então, essa é a nossa faixa de 6 a 14 anos, e a gente procura trabalhar ali no bairro Passo Manso, porque há uma necessidade. É o único projeto social ali, hoje em atividade, naquela região ali, né, que é próximo aos condomínios, aos apartamentos ali. Entendi. E como é que as crianças chegam lá? Por exemplo, tem algum processo seletivo, faz inscrição? Como é que é esse trâmite, né, para que elas consigam acessar o projeto? Ótimo. Hoje nós temos 35 crianças já que estão frequentando, estão no projeto.
Só que, porém, a necessidade é muito maior. Nós temos mais de 45 crianças esperando para entrar no projeto. No período da tarde. No período da manhã, tem mais, acho, se não me engano, de torno de 30 a 40 crianças no período da manhã que precisam. Então, a necessidade ela é muito grande para aquela região. Muitas crianças, você sabe que precisam gastar energia, precisam não ficar só no celular. Então, o que nós estabelecemos para entrar na Casa de Jairo? A nossa prioridade sempre é as mães solteiras. A gente sempre dá prioridade para a mãe solteira, porque a mãe solteira ela tem uma dificuldade. Às vezes, ela se separa do seu marido e ela não consegue ir trabalhar porque tem que cuidar dos filhos. Ou até mesmo ela não consegue romper, ter uma profissão, fazer cursos, porque tem que dar uma demanda, ter que cuidar do filho, cuidar da casa e ter que trabalhar. Então, a nossa missão é prioridade sempre dar para as mães solteiras, para que seja um braço para que elas possam ter o futuro. E acontece muito de muitas mães, às vezes, ter que se submeter a maridos, por exemplo, que batem, que agridem, porque não conseguem romper financeiramente e se submete por causa que não vai conseguir pagar as contas da casa, não vai conseguir. E essa é a nossa prioridade, para que essas mães tenham essa oportunidade de colocar o seu filho ali e o seu filho ficar ali durante as 6 horas, seu filho vai para casa, toma um banho, janta e dorme. No outro dia vai para a escola, vai para a ONG e vem assim. Depois disso, situação de vulnerabilidade, onde há uma necessidade, essa família tem algumas dificuldades financeiras, né? Não tem recursos, não tem muitas provisões, então a gente analisa a situação de vulnerabilidade também social. Não, essa família precisa mesmo, o pai trabalha, a mãe trabalha, só que não dá o dinheiro, não é suficiente, então vamos dar uma prioridade nesse quesito. Outro quesito também que a gente avalia antes das crianças entrarem é a questão de a criança ficar sozinha em casa. Os pais trabalham o dia todo e a criança ela fica também numa situação onde ela tem que ficar sozinha às vezes, e aí essa criança recebe a oportunidade para fazer outras coisas. Ou fica na rua, né, com as outras crianças, ou fica trancada dentro de um apartamento o dia todo, depois que vem da escola, fica ali trancado. Às vezes vai para casa, o pai e a mãe estão trabalhando, não se alimenta direito e acaba acontecendo essas situações. Então, a gente tem esses critérios. Passa por uma psicóloga, entrevista, entra em contato com a Casa de Jairo, passa para uma psicóloga e depois da psicóloga avaliar a situação, ela passa para nós, né, da diretoria, para ver qual as crianças nós vamos selecionar para entrar no projeto. É como eu disse, tem muitas pessoas que vêm nos procurar, né? Mas, o pai e a mãe têm condições, os dois trabalham, têm um salário bom, né? Tem uma vida equilibrada, tem condições de se manter, tal. Então, a gente, às vezes, procura dar a vaga para quem é o público necessitado mesmo, prioritário. Não que, poxa, a Casa de Jairo é bacana, eu queria deixar meu filho. Não tem problema. Só que a prioridade são essas pessoas, essas crianças, né? E dessas que vocês fazem atendimento, assim, não existe, é gratuito para elas. Elas tudo recebem totalmente o suporte que elas precisam. A Casa de Jairo não há mensalidade, uma cobrança. Nada. Inclusive, eu quero falar assim, o que eu faço. Como eu sou pastor e cuido de uma igreja, a minha igreja é uma igreja pequena, né? Mas o que eu faço? O dinheiro que entra dentro da minha igreja, da minha instituição que eu cuido, eu invisto na Casa de Jairo. Então, eu pego os recursos que entram ali, dízimos, ofertas, e eu transfiro para pagar a manutenção da Casa de Jairo. Nós temos uma despesa fixa de R$7 mil ali, né? Um valor alto, aluguel, água, luz, internet, telefone, essas coisas, mais funcionários agora que a gente teve que... Então, eu transfiro isso para a Casa de Jairo, para a manutenção da casa. Por que eu entendo que tem que ser gratuito? O papel da igreja é social. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. O nosso conceito de igreja, às vezes, tem que mudar um pouco.
É necessário as pessoas terem um recurso, né? Digno é a pessoa que trabalha. É necessário um pastor também receber recurso, né? Ser cuidado pela sua igreja. Mas é necessário a igreja fazer o papel que é feito para ela. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. Então, nós pegamos o quê? Tiramos isso e investimos nas crianças. Na alimentação, se for preciso usar para comprar comida, se for preciso para pagar aluguel, a gente faz. A gente ajuda com essa parte. E aí, por isso que é gratuito. Por isso que a gente não cobra nada. A gente tem no coração de realmente fazer essas crianças chegarem ali, serem acolhidas, serem amadas, né, e receberem realmente uma ajuda, né? Claro que, às vezes, não é suficiente o dinheiro da igreja para poder suprir o aluguel. E aí que entram os parceiros, os amigos, as pessoas que abraçam uma causa e dizem assim, não, Alex, o que está precisando aí? Nós estamos aqui para ajudar, para que esse serviço possa ser realmente gratuito. Mas nós não cobramos nada das crianças. Não há nenhum tipo de que eles possam dar alguma coisa. É tudo gratuito, né? Legal. Se algum pai, alguma mãe quiser, queremos doar algo, aí é uma questão que a instituição oferece para que eles possam também doar. Entendi. Legal. Bom, além do... Ela chega lá, ela vai ter as atividades. Imagino que ela vai ter lá um lanche, alguma coisa que ela receba também. Isso. Né? Como é o dia, né? No caso, assim, almoço, lanche, como é que funciona? Ela vem da escola, né? Chega da escola, vai lá para a casa de Jairo, né? Sim. Hoje, as nossas crianças, elas trabalham elas vão para a escola às 8 horas da manhã, né? Às 7h30, saem às 11h30. Às 11h30, elas chegam lá no projeto. 11h40, chegam no projeto. Lá, elas lavam as mãos, né? Se preparam para a alimentação. Ao meio-dia é servido o almoço para elas. Elas ganham a alimentação do almoço. Uma alimentação balanceada, com todos os recursos que necessita para a alimentação da criança. Então, meio-dia nós servimos o almoço para eles. Logo em seguida, depois que eles almoçam, a gente faz um período de descanso. Eles têm um período de 1 hora de descanso, onde eles podem deitar, né? Tem um espaço para que eles deitem, eles podem ler um livro, eles podem ali praticar leitura, ler um livro, e aí dentro dessa 1 hora eles têm espaço de descanso. Depois nós fazemos uma roda de conversa, as crianças então vão para uma roda de conversa, e nessa roda de conversa a gente estabelece um tema para cada mês. Por exemplo, o mês de janeiro é sobre confiança, autoimagem, né? Sobre perseverança. Então, a gente pega um tema. Mês de fevereiro, meio ambiente. Mês de março, família. E esse tema é trabalhado nas nossas rodas de conversa durante o mês todo. Então, nós vamos falar sobre família o mês todo. No próximo mês, nós vamos falar sobre meio ambiente o mês todo. E assim por diante, nós vamos trabalhando esses temas. Depois da roda de conversa, daí eles têm as atividades escolares. Eles passam a fazer as suas atividades da escola. Quem tem atividade vai fazer as atividades. Quem não tem atividades, tem as atividades da ONG. Então, eles ocupam. Depois que eles fazem a atividade escolar, a atividade da ONG, eles vão ter um momento de recreação. Pois é, não dá vontade assim de... eu até tenho atividade da escola para fazer, mas eu queria tanto fazer aquela atividade da ONG. Não tem essas... Eles são espertos. Tem essas negociações, não? Eles são espertos, mas o que a gente faz? A gente olha os cadernos deles, uma vez por semana, eu quero ver todos os cadernos aqui. E a gente vai vendo, tal dia, por que você não fez? Né? Então, a gente sempre está dando essa observada ali para ver se eles estão realmente fazendo. Tem alguns que os pais pedem que querem fazer com os filhos. Certo. Tem muitos pais que são participantes, né? Certo. Que querem fazer com os filhos. Então, a gente diz, você vai fazer com seu pai? Então, tá bom, quero ver. Traz ele, daí eles trazem. Mas é nesse sentido. Mas ninguém se escapa ali desse momento ali. Daí, depois que eles fazem atividades ali, eles têm um momento de recreação. É um momento livre, né? Tem futebol, que é livre, pode brincar. E tem também um parquinho lá nos fundos, onde eles podem desenvolver brincadeiras, coisas. E aí também, eu não coloquei,
A gente tem outras atividades fora essa aí. Depois vem o café. Nós servimos um café muito bom. Não sei se eu posso citar aqui. Tem algumas padarias que nos ajudam. Né? Uma delas é a padaria Labela e uma delas é a padaria Berta. A padaria Berta, desde que nós iniciamos o projeto, ela tem um papel fundamental. E ela sempre nos deu coisas boas para as nossas crianças ali. E eu quero fazer meu agradecimento a essas duas padarias, porque eu sei o que é você pedir ajuda e às vezes não ter. Ou às vezes o que acontecia? Ia um dava um pouquinho de pão aqui, outro ali, e nunca tinha uma coisa fixa que você podia contar que ia ter alimentação para as crianças. Um dia tem, no outro não tem. Então, no início, Loriberto, eu sofri muito por causa que eu tinha que pegar meu carro e sair com meu carro pedindo numa padaria aqui, numa padaria, e aí juntava e às vezes levava só um pãozinho. E aí quando apareceu essas duas padarias, a Labela e a Berta, eles se propuseram, não, pode deixar que os pães eu dou, se não tiver pão tem cuca, se tiver cuca tem pão. Eles sempre foram abençoadores do projeto. E a minha gratidão, né, para Denise, todo o pessoal da padaria que trabalha ali, é sensacional o que eles fazem, né? Legal. Repartindo o pão com o próximo, né? Aí está uma coisa muito interessante. E aí quero fazer um destaque aqui, né? Posso fazer? Claro. O segredo de uma multiplicação, Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e peixes, o segredo, muitas pessoas pensam que os peixes foi brotando ali, não. Quando as pessoas tinham ali, teve uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e era uma criança que estava ali. Essa criança, ela tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que eu quero falar para você é que você talvez tenha 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes você pensa que é pouco isso. Mas quando você reparte isso se multiplica. A multiplicação aconteceu quando eles repartiram o pão. Então, quando eles pegavam e davam para o outro, apareceu um pão na minha mão aqui. Esse era o segredo. Quanto mais eles repartiam, quando eles iam repartindo, aquele pão ia se multiplicando. E o que eu quero falar para você também é que se você tem 5 pães e 2 peixinhos, reparta com as pessoas. E você vai ver que isso vai se multiplicar. Eu tenho certeza que essas padarias já colheram muito através dessa semente que plantaram. Então, o segredo para uma multiplicação é repartir. Uma coisa que eu acho interessante, né, Loriberto, que esse menino, se esse menino fosse um menino egoísta, será que 5.000 pessoas tinham se alimentado? Se esse menino guardasse ali os pães e levasse para casa, e quando os apóstolos pediram, tem alguém que tem pão, tem alguém... Se ele dissesse, olha, eu vou esconder aqui porque ninguém vai pegar o que eu tenho, é só o que eu tenho, é só para minha... não, esse é meu, né? O que poderia acontecer, né? Então, eu acho interessante isso, que aquela atitude dele alimentou 5.000 pessoas. Você vê o que uma pessoa, com tão pouco, pode fazer muito. E é necessário isso. Então, essa é a nossa atividade. Essa fala ela é interessante, né? Porque a gente vive hoje, né? Presencia essa questão do individualismo, né? Muito forte. É como se o mundo, pelo menos assim, o que a gente percebe, né? A pessoa, ela acha que tudo gira ao redor dela. E tudo tem que ser para ela. E se não for do jeito que eu quero, então eu descarto, né? E a partir dessa tua fala, assim, né? É interessante que vocês têm experimentado isso com terceiros, né? E eu imagino que isso também é um dos valores que vocês trabalham lá com as crianças e adolescentes. A gente procura. Dividir. Repartir. Né? E aí me veio uma fala de uma outra entrevista que a gente fez aqui também, de uma instituição que atende crianças, que elas... o brinquedo, por exemplo, na hora de um brincar, outro brincar, né? Que dá briga, né? Ah, mas eu queria aquele, né? Mas só tem um daquele. Então, assim, não. Então, vamos fazer o seguinte. Ela vai brincar primeiro e depois você. Vai daí dar o choro do outro lado depois. Mas são coisas que você vai construindo, vai ensinando, né? Porque
enfim, somos seres humanos, né? Sujeitos a essa questão egoísta, né? Do individualismo. Sim. E que temos que aprender a lidar com isso, né? É interessante. E essa palavra ser generoso, né? Generosidade é algo que eu abro mão dos meus benefícios para beneficiar outra pessoa. Esse é o significado da palavra generosidade. É quando eu consigo abrir mão do que eu quero para que outra pessoa seja beneficiada. E hoje, nós não queremos ser generosos. Na fila do banco, né? Na vaga do estacionamento, às vezes, em várias áreas da sociedade, nós não queremos ser generosos. Nós não queremos praticar a generosidade, mas isso é um princípio que vem desde, que nem você falou, desde criança, implantado. Né? Tem pessoas que dizem, eu sou generoso. Você é generoso realmente? Você abre mão dos seus benefícios ou você sempre quer sair por cima? E o brasileiro tem muito isso, né? Ele sempre quer ter o seu jeitinho, quer fazer as coisas mais rápido, quer ser esperto, mas não é isso. Até vou ajudar, mas assim, eu vou fazer para, né? Isso mesmo. Chegar na frente, né? E isso sempre tem algum benefício. Poxa, qual, né? E isso é o legal, é você abrir mão da sua vida para você poder fazer outras pessoas serem abençoadas. Eu trabalhava como enfermeiro. Eu hoje larguei a profissão, tive que sair da profissão, porque eu entendi que era necessário um período de sacrifício da minha vida, para mim ser generoso com algo. E aí conversei com a minha esposa, eu disse, olha, eu vou sair do trabalho, eu vou me dedicar no social. Ela disse, não, eu estou junto contigo. Minha esposa ficou 1 ano fazendo comida lá, ela fazia almoço, só que chegou um período que os dois estavam sem trabalhar, né? Daí nós estávamos também, o projeto, como eu disse, nós tirávamos da igreja para colocar, e aí nós tivemos que fazer uma escolha. Ela disse, não, pode deixar aqui, eu vou trabalhar e você vai ficar no projeto. Minha esposa foi trabalhar e eu fiquei no projeto. Mas 1 ano ela ficou fazendo comida lá nas panelinhas lá, ela, a Cláudia, o Fábio, são os meus companheiros que iniciaram, e também teve uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito no início desse projeto, que é a Juscelie e o Jean, são um casal de amigos. Hoje eles não estão mais conosco, como se diz, entenderam que a visão deles era até ali, e daí, como se diz, a gente é só um motorista. A gente não pode fazer com que as pessoas fiquem dentro do ônibus presos, sendo que, às vezes, elas têm umas caminhadas maiores para frente. Às vezes tem gente que é motorista e quer dizer, não desce, é eu que... Não, se a pessoa está dentro do ônibus e quer descer do ônibus, é porque ela entende que não é o mesmo local de partida e chegou o momento de descer. Mas eles foram muito importantes no projeto. A Juscelie foi uma administradora, uma organizadora, executora da parte administrativa e fez muita importância no projeto. Então, hoje eu me dedico, sou generoso, dando o meu trabalho na casa de Jairo. Limpo o banheiro, se precisar estar na cozinha, eu vou na cozinha. Se precisar fazer um café, se precisar fazer um lanche, se precisar fazer almoço, já fiz almoço também, que a cozinheira é voluntária. Quando ela não vai, eu vou lá e vou na cozinha e a gente faz almoço também. Então, essa é a atitude de ser generoso. É abrir mão do seu benefício para que outras pessoas possam se beneficiar. Que legal. Então, esse é o... Legal. O Alex, me conta um pouco como é que é a relação assim com os pais, assim, né? Eles sentem alguma diferença nos filhos por estarem participando ali do projeto, ou entendem isso como assim, pelo menos não é a expressão mais adequada, mas assim um depósito para eu deixar meu filho lá enquanto que eu estou trabalhando, e ufa, ainda bem que tem, ou existe também uma participação assim de gratidão também, de agradecimento por eles estarem acolhidos ali? Assim, Loriberto, como se diz, tem muitas pessoas que têm gratidão, né? Que são gratos e expressam sua gratidão através do filho. Tem muitas pessoas que veem isso só como um benefício próprio, mas tem muitos pais que não veem isso só
meu filho está lá, né? Tem muitos pais que prezam pelos princípios que os filhos estão sendo ensinados. E uma das coisas que a gente quer realmente é mudar a mentalidade, o coração dessas crianças, né? As crianças onde o pai não está em casa, principalmente mães que são solteiras, a gente tem um momento de pai com eles. Vem cá, tá nervoso, dá um abraço aqui, vai dar tudo certo, né? Então a gente procura também implantar essas sementes no coração deles. Então tem crianças que são realmente transformadas por causa do projeto. Mudam seu jeito de falar, seu comportamento na rua, na escola, né? A escola também tem muita mudança. As crianças do projeto, que são do projeto, para a escola é diferente. O comportamento, crianças que eram revoltadas, falavam palavrão, porque a linguagem, a fala era... Então, alguns pais são gratos por isso. Já de outros, às vezes, vem o projeto só como benefício. Mas eu, que nem eu disse, assim, se a gente for olhar hoje, para você fazer o bem, você não faz. Quantas vezes eu fui no mercado e eu vi o pai comprando bebida alcoólica. E eu sabendo que poderia levar comida para casa. Que eu sei a necessidade das crianças que estão ali. E aí você pensa assim, poxa, por que um pai desse não compra comida e está levando bebida para casa? E aí você olha para eles e é só umas para... Também ando estressado. Mas o filho não vê dessa forma. O filho tem fome, tem necessidade. E aí aquilo às vezes te dá uma revolta. E muitas vezes você pensa, poxa, por que eu estou ajudando uma pessoa como essa? Por que eu estou fazendo algo por umas pessoas que estão... Enquanto eu estou ali dando de graça algo, ele está usando dinheiro para... Só que, o que eu penso? Eu vou fazer por essa criança. Porque essa criança amanhã vai dar os resultados que eu preciso para a minha sociedade. E uma coisa que eu quero fazer uma reflexão aqui, para Blumenau, para pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, né, para as ONGs que vocês já acolheram, já participaram aqui, para não desistir de plantar sementes. Porque o que a gente tem que pensar? Daqui 20 anos ou 15 anos, essas crianças que estavam ali vão crescer. Essas crianças vão ser profissionais, essas crianças vão ser diferentes, mas é por causa de sementes que a gente está plantando. Então, o trabalho social é uma colheita para o futuro. É um Blumenau melhor para amanhã. É uma coisa que, às vezes, o olhar público, e graças a Deus que Blumenau tem esse olhar social, mas tem que se voltar para o social. Porque se nós queremos que Blumenau seja uma cidade melhor, a gente tem que plantar essas sementes agora. Então, eu faço, Loriberto, pelas crianças de amanhã. Legal. Os pais de hoje, a gente faz palestras com eles, a gente trabalha temas com eles, mas muitos já estão com seu formato, seu caráter formado, e muitos vai ser difícil mudar a sua mentalidade. Mas essas crianças de hoje são o futuro de amanhã para Blumenau. Então, você imagina se tiver uma OSC em cada lugar de dificuldade social. Daqui 20 anos, o que nós podemos fazer para Blumenau? Quantas crianças vão ter valores plantados dele? Quantas pessoas vão dizer, eu passei pelo Lar Betânia e hoje eu sou um profissional? E vão ter orgulho daquele lugar que passaram. Porque nós podemos mudar Blumenau. Sabe, às vezes você olha São Paulo, por que São Paulo? Porque os olhos têm que ser voltados para o social. Você vai lá em São Paulo, você vê moradores na rua, você vê tantas famílias, e aí você fica pensando, poxa, mas por que tudo isso? Eu não quero que Blumenau se transforme amanhã numa futura São Paulo, onde as pessoas cada vez estão mais na rua, onde as crianças cada vez estão mais nas sinaleiras pedindo coisas. Não, tudo depende do social. E é isso que eu penso assim dentro do meu coração, que nós podemos fazer mais. Nós fazemos pelas crianças. Às vezes, como se diz, às vezes não vai ter gratidão daqueles que recebem, mas isso não importa. O que importa é que a gente sabe que no futuro
eu vou encontrar com essas meninas. É o investimento que você está fazendo nos pequenos ali. É um investimento. Eu acredito que isso vai frutificar, eu acredito que as ONGs têm que continuar, e isso é um papel importante para Blumenau. Vocês chegam a entregar algo a mais para as famílias? Cesta básica, Sim. roupa? Tem algo nesse sentido também? Hoje nós temos um bazar, esse bazar é um bazar praticamente que não tem nenhuma, é só para a gente, nos ajuda também, mas beneficia os pais e as famílias, né? O bazar é 2, 5, 10. Também tem roupa se alguém precisar, a família, as crianças precisar, a gente... E também a gente dá ajudas para as famílias que necessitam. Agora, final do ano, teve muita... Nós conseguimos doar cestas básicas para as famílias. Todas as famílias do projeto ganharam cesta básica, né? Isso através, que nem eu disse, não de nós, mas dos nossos parceiros. Que eu fico muito feliz que no Natal, pelo menos, tem muitas pessoas que se lembram das ONGs. Tem gente que diz, tá chegando a minha época da caridade. Mas, poxa, né? Olha, você já iniciou agora, né? Você já está fazendo uma caridade agora, né? Você não está esperando chegar só o Natal para chamar... Não, você já está fazendo algo agora. E tem algumas entidades que ainda que se lembram, não, vou fazer... E daí no Natal resolvem doar tudo que... Eu falo que no Natal transborda. Mas, porém, não é só no Natal, né? Tem o ano inteiro. A gente come o ano inteiro, a gente veste o ano inteiro. Então, a gente doa, assim, cestas básicas, os nossos parceiros, né? A partir daquele levantamento inicial também que vocês fazem, né? Sim, que o assistente faz. Tem um rapaz, eu posso até falar com muito carinho, muito amor, que é o Jefferson. Ele é Ele é gerente da Toyota, um menino muito dedicado no social e que ele sempre está com esse olho voltado em ajudar com cestas básicas, famílias, né? Então faz bastante trabalho social e através do grupo que eles têm nos ajudaram muito. Então eu fico feliz que tem essa ajuda, esse braço, né? Essa situação onde pode estender o braço e realmente assim ajudar. Então, o Jefferson é uma dessas pessoas, mas tem muito mais. A MUB, né? A MUB é uma parceira, é uma entidade muito forte no social. O que eles fazem, assim, não é divulgado nas mídias. Sabe que eu acho, assim, que eles fazem um trabalho, como se diz, formiguinha, e que muitas vezes não aparece na mídia, mas que é importantíssimo. O nosso projeto nasceu por causa da MUB. A MUB, eles foram muito... na parte de papéis, documentações, eles nos ajudaram, colocaram uma assistente social à nossa disposição para nos organizar a entidade. Imagina, o mais difícil hoje, Loriberto, eu vou dizer, é documentação, é papel. Porque, às vezes, eu queria só da comida, mas daí, precisa do alvará disso, precisa da vigilância, precisa da utilidade pública, depois precisa do conselho, precisa disso. E aí a gente está num mar de papel que a gente... E a MUB fez esse papel fundamental. Vamos só dizer o que é a MUB, né? A Associação das Mulheres Unimedianas de Blumenau. É da Unimed, né? E também tem o Rotary Açu, que foi também um parceiro muito forte no projeto esse ano, que também ajuda, coopera, sempre está ali do lado. E o mais lindo de tudo, que através do Rotary Açu, né, nós conseguimos um terreno, né, ajuda, a parceria, né, nós conseguimos um terreno, né, a prefeitura nos fez um comodato num terreno e hoje nós vamos poder construir a Casa de Jairo ao lado dos condomínios, ao lado dos apartamentos. Então, o objetivo é alcançar mais crianças. Então, através do Rotary Açu, nós conseguimos ajuda para conseguir adquirir esse terreno. Foi um dos parceiros ali, nos ajudou também com papel, documentação, e conseguimos. Imagina, em 1 ano e meio, isso foi muito rápido. É verdade. Então, foi uma parceria muito bacana e nos ajudou bastante. Então, assim. um dos próximos projetos é a construção da sede. É a construção da sede. Eu digo que é um desafio muito grande. Eu não tenho dinheiro, não tenho recursos, né? Mas eu acredito nessa fonte que é inesgotável, que é Deus, né? Que toca nos seres humanos
e abençoa as pessoas. Tem um versículo que eu queria citar aqui, eu acho muito interessante, assim, ó, que é o Eclesiastes. Olha que interessante. Eclesiastes. Posso citar aqui? Pode, claro. Eclesiastes, capítulo 2. É muito interessante esse versículo. Deixa eu ver aqui. Eu acho... Enquanto o Alex vai procurando ali, eu só quero agradecer de novo e citar aqui nossos patrocinadores, a Plan Solutions, a Doar Digital e também os nossos apoiadores, Meso Regional e também Blumenau Social. Obrigado a todos que fazem esse podcast acontecer. Bacana. Então, Eclesiastes 2, 26 diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Tem muitas pessoas, às vezes, que pensam assim: o que esse versículo quer dizer? Esse versículo fala sobre o cuidado de Deus de quem ele se agrada. Às vezes, tem pessoas que trabalham, e às vezes não veem a cor do seu dinheiro. E aí você pensa, poxa, mas eu me dedico tanto. Mas aqui na Bíblia diz que aquele que Deus se agrada, ele dá sabedoria, dá conhecimento e dá alegria. E aqueles que muitas vezes querem ganhar, ele só amontou para dar para aquele que precisa. E é muito interessante isso. Eu acredito realmente que Deus usa pessoas para abençoar quem precisa realmente. Diz assim, ó, você tem, eu vou permitir que você doe. E assim Deus vai fazendo. Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Essa construção não é minha, a casa de Jairo não é minha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho pessoas que Deus toca para abençoar. Que vão ajudar. Eu fico muito feliz. O Alex, até antes no off aqui a gente estava conversando também sobre uma questão que é nova, né? Que é a parceria agora feita com a prefeitura, né? Fala um pouquinho desse processo, como foi até chegar, né, a assinatura e o que contempla, né, o que muda, o convênio, né? Como eu disse, a casa de Jairo... Enquanto tu vai falando, eu só vou atualizar o meu estacionamento aqui, tá? Mas fica à vontade, aí vai... Como eu disse aqui, a casa de Jairo, ela não tinha condições financeiras. A gente paga um aluguel caro, os recursos são baixos. Então, nós não tínhamos condições financeiras de estar fazendo ou pagando alguma coisa ou funcionários. E a gente queria profissionalizar, melhorar, né? Realmente, assim, conseguir uma verba fixa, que fosse fixo para o nosso projeto. Só que nesse projeto, assim, demorou um bom tempo. A gente teve que se adequar, né? Primeiro se tornar utilidade pública, depois se tornar utilidade pública, daí tem que passar pela aprovação do Conselho de Assistência Social, e para isso a MUB nos ajudou, né, colocando assistência social, ela fez todo esse processo. Depois disso, nós conseguimos, então, encaminhar a documentação para entrar no processo de prestação de serviço para a prefeitura. Então, a gente assinou um convênio com eles, onde a Casa de Jairo estaria agora prestando esse serviço. Hoje, nós vamos conseguir colocar dentro do padrão que foi estabelecido 30 crianças, mas o objetivo é sempre acrescentar mais, né? Só que, através disso, nós vamos conseguir contratar pessoas, né? Nós já contratamos uma pessoa hoje, ela é contratada da Casa de Jairo, ela faz o serviço onde ela faz a elaboração das atividades
e executa as atividades para a prestação do serviço. Então, hoje já tem um outro cunho, né? E foi algo muito interessante, porque realmente assim, a prefeitura se voltou para o social. A Patrícia, o pessoal, eles são muito empenhados. O que eu mais admiro ali na assistência social é que eles procuram ajudar. Sabe, uma das coisas que hoje, às vezes, tem pessoas que não, você tem que fazer isso, mas eles não te dão um norte. Ali não. Ali eles pegam você, eles sentam com você, eles te orientam. Se você ligar 10 vezes para lá e perguntar como é que... Eles fazem esse processo, Alex, faz assim, assim, assim. Né? Não fazem nada que não for por processo legal. Por isso que eu digo, às vezes, a gente até quer desistir, às vezes. Muitas vezes eu pensei, não, eu não vou... É muito papel, muita burocracia. Mas eles vão dando força, eles vão dando apoio, eles vão dizer, não desista, Alex, continua. E aí nós conseguimos assinar o convênio, conseguimos fazer uma parceria com a prefeitura, vamos atender as 35 crianças que foram estabelecidas ali no processo e, através disso, futuramente aumentar esse número de crianças. Mas, realmente, assim, conseguimos esse convênio e foi maravilhoso. O prefeito Mário também tem essa característica de olhar para o social. É uma área que ele já desenvolve, já empenha. E foi muito bondoso, eu digo assim, né? Sempre voltando para o social. Eu achei bacana esse ano, assim. Então, a partir de janeiro agora já iniciou. Nós já iniciamos agora a prestação de serviço. A partir de fevereiro já tem uma verba, ainda que não seja muito. Eu digo que poderia ser mais, né? Porque, eu vou dizer assim, a gente tem gastos, mas ajuda a pagar um funcionário, a ter um serviço de mais qualidade, a talvez na área da limpeza, todas essas coisas nos ajudam muito. Que legal. Bom, a gente está assim, já se encaminhando aqui também para o final do nosso episódio, mas eu ainda queria te perguntar como é que as pessoas podem ajudar? Como as pessoas podem doar, né? E como e com o quê? Né? Com o quê? Assim, nós temos... Você já deu aí umas pinceladas, né? Sim. Mas vamos reforçar. Assim, isso, né? Existem algumas formas, né? A primeira é através do serviço voluntário. Hoje, a Casa de Jairo tem muitas necessidades de voluntários. Nós, por exemplo, as crianças que nós temos, elas têm um grau de dificuldade escolar imenso. Elas têm uma dificuldade escolar imensa. E eu vou dizer por quê. Não é porque os professores são ruins, não. Às vezes, o psicológico dentro de casa, a falta, às vezes, de uma alimentação adequada, faz com que essas crianças não tenham uma produtividade. Porque quando você vai para a escola pensando na comida, muitas vezes você não consegue ter os resultados que você espera. E tem muitas crianças, às vezes, que vão lá já só pensam porque vão ganhar merenda, como se diz. E muitas crianças que o que gostam na Casa de Jairo é comida. Eu vou falar para você. A gente pensa que Blumenau não tem necessidades. A gente acha Blumenau uma cidade rica, uma cidade... Os bairros são bonitos, tudo, né? Eu vou falar para você. Tem muita necessidade escondida. Tem muitas pessoas que, às vezes, têm situações que passam muita necessidade. Eu vou pincelar uma coisa que aconteceu comigo no projeto. Já compartilhei com alguns, não vou revelar quem foi. Mas uma criança, ela colocou comida no bolso e estava com comida no bolso. E aí, eu via que de tarde ela estava brincando e ela tirava e comendo no bolso. E eu perguntei, eu cheguei, o que é isso no teu bolso? Queria ver o que era. Era a refeição que nós tínhamos servido de meio-dia. E aí eu perguntei, você está ficando maluco? Não faz isso, essa comida vai fazer mal para você, vai estragar no teu bolso, não pode comer, tem comida à vontade, come na hora do almoço, depois se precisar, o pastor guarda, você leva para casa. E aí ela disse para mim, eu vou comer aqui porque em casa eu não vou ter. Então, aquilo mexeu muito comigo. E essa criança tem necessidades, né, psicológicas, e não é o fator que não aprende, é por causa, muitas vezes, que tem uma necessidade de comida. Então, nós temos uma necessidade muito forte nessa área de pessoas que já são aposentadas, talvez, ir lá, dar um reforço.
de português, um reforço de matemática. Nós precisamos trabalhar isso. Nós não temos ninguém que ofereça um serviço de música para as nossas crianças, um professor de música que vá lá, que se doe, diga assim, 1 hora da semana para as crianças, porque a música muda também crianças, entendeu? Nós não temos pessoas também voluntárias no serviço de desenvolver alguma atividade que a pessoa tem uma habilidade para fazer alguma coisa. Eu sei fazer um artesanato, eu sei fazer algo que seja envolvido para atividade, para poder doar esse tempo. Então, essas são algumas deficiências. Eu tenho algumas áreas que a gente trabalha hoje lá, que é jiu-jitsu. Nós temos um professor, um desenhista de arquitetura, que é arquiteto, que dá desenho de realismo, né? Um ótimo per si. Eu tenho também agora, ali, tínhamos inglês, mas hoje a professora não pôde mais, então nós tínhamos 1 hora de reforço de inglês que ajudava muitas crianças, né? E também eu tenho uma sala de informática, que a sala de informática eu não tenho um professor qualificado para ir lá e dar 1 horinha. Tu tens a sala, mas falta o professor. Não tenho o professor profissional. Eu tenho cursos online. Os alunos entram ali, os adolescentes, né? Tem adolescentes que eu trago. Esses adolescentes são adolescentes que estavam já se envolvendo no tráfico. Eu trago esses adolescentes, eu chamo eles para vir fazer cursos. E aí, só que os cursos são online. O adolescente entra ali, tal, faz o curso, ele faz sozinho. Só que as crianças precisam de uma orientação, do que é um computador. Então, esse eu não tenho um profissional. Então, nós temos a sala, porém ainda falta esse profissional. Esse serviço voluntário é muito importante para a gente e tem uma necessidade grande. É uma forma de doar. É uma forma de... Essa é a primeira forma. A segunda forma que a gente tem é através da... financeiramente, né? Onde a pessoa faz a doação por meio do nosso Pix, né? A gente tem uma conta ali, a pessoa faz essa doação e nos ajuda financeiramente. Eu não posso ir aí, não posso fazer nada, mas eu posso doar. Eu quero doar uma ajuda financeira. Essa conta é uma conta jurídica do projeto, ela não envolve nenhum tipo de lucro e benefício para diretor, presidente, para nenhum tipo de pessoa. É especificamente, cai na conta do projeto, e a gente presta conta todos os meses para as famílias, a gente reúne as famílias e presta conta do que entra, do que sai, quanto que a gente tem na casa de Jairo e no que foi investido. Então, então, a pessoa que ajuda financeiramente, se ela quiser também, ela pode, o que foi a prestação de conta? A gente coloca ali, porque tem que ser bem limpo, né? Bem amplo. E também teria mais uma opção agora, que agora está me fugindo da cabeça aqui, que era o serviço voluntário, através da doação, né? E tinha mais uma opção aqui que... Se quiser doar a cesta básica, pode também. Isso, foi bem... Bazar, roupa também pode ser. Foi bem colocado. Nós também aceitamos essa doação de roupas, nós temos um bazar. Às vezes tem pessoas que têm nas suas empresas, né, que está lá jogado num canto, está fazendo um saldão, e às vezes o benefício vai vir muito mais se ele conseguir doar. Aí ele pensa, não quero perder isso aqui, né? Não, isso não é perder, isso é ganhar. Eu vou estar abençoando a entidade, vou estar abençoando um projeto e, através daquilo, a minha semente vai multiplicar. Então, as pessoas têm que ter essa mentalidade também. Então, a gente aceita também doação para o nosso bazar, ajuda nesse quesito, assim. E também, assim, né, a gente precisa de pessoas que nos apoiem através da rede, do Instagram, as nossas divulgações, curtindo. Como isso impulsiona pessoas. Às vezes, tem pessoas que elas são boas nessa área. Tem muito, como se diz, network, né, que chamam, né? Né? Eles têm um network muito bom e, às vezes, tudo que a gente precisa é uma pessoa. Não, eu não posso, mas eu tenho um network. E esse network é a diferença que faz. Eu vou falar para vocês. Depois que eu conheci algumas pessoas, eu vivia num mundo muito fechado. Eu vivia num mundo só de igreja, sabe? E o social não envolve a igreja. O social envolve relacionamento com pessoas. E aí, o que acontecia? Não, mas esse é esse aqui, não, eu tenho que andar com esse ciclo de... E aí, quando eu fui para o social, que o nosso coração se abre para todo mundo,
né? Não há uma placa de uma religião, não há uma coisa. A gente entende que é importante esse network, é importante a gente conhecer pessoas e é importante esse diálogo, que nem você, Loriberto. A gente fica feliz porque a gente está conhecendo uma pessoa que tem um network, tem conhecidos, tem amigos, tem um podcast e pode, através disso, ser uma semente para muitas pessoas. E, às vezes, uma pessoa só, ela muda a cara do projeto. Eu vou falar para você. E teve pessoas que eu me relacionei, que eu disse assim, foi através daquela pessoa, daquele lugar, que a minha vida mudou no projeto. As pessoas, não, a Casa de Jairo é assim, você tem que ajudar ali. Não, se for doar, doa lá na Casa de Jairo, ajuda ali, porque essas pessoas são interessantes em relacionamentos. Sim. E às vezes a gente eu falo assim, eu fui muito religioso. E, orgulhoso, eu sei do meu jeito, não preciso disso. E aí a gente vê tanta pessoa ajudando, tanta pessoa abraçando a causa. Sem, não, a minha denominação é isso. Não. O social quebra qualquer tipo de placa religiosa. Ele mostra para você que todas as pessoas querem fazer o bem. E eu vou falar para você, eu não imaginava que tinha tantas pessoas que se dedicam para o social. Eu pensava assim, o pessoal da igreja, mas eu vejo... Sabe o que eu vou falar para você, que tu vai se assustar mais ainda? São os que menos ajudam, não? Você falou a resposta certa. Eu, infelizmente, e aqui vai a minha reflexão. Não, é que eu já ouvi isso, então por isso que eu citei, tá? Olha que forte você trabalha com as entidades, você sabe. Aqui vai a minha reflexão. Como nós estamos vivendo como igreja realmente? Nós estamos perdendo o papel de ser igreja. E ser igreja, sabe o que significa a palavra igreja? Chamados para fora. Eclésia que veio, né? Chamados para fora. Olha, não é chamados para dentro. Nós temos que sair para fora. E tem algumas pessoas que querem ficar naquele mundinho ali, aonde eles querem um pastor para eles, aonde eles querem uma comida para eles, mas eles não querem fazer. Sim, mas a gente volta de novo para aquela questão do individualismo, do egoísmo. Que forte, né? E eu fico muito, muito feliz assim com esse trabalho, né? Desse network, de aprender network também, de ter relacionamento com pessoas que eu nunca imaginava que iriam me ajudar. Eu vi pessoas agora, teve um evento que foi feito, e acho que através do grupo do Jefferson, e eles fizeram uma arrecadação, fizeram um churrasco beneficente em prol da Casa de Jairo e de outra entidade. E eu fiquei impressionado. Eu vi pessoas assim de um poder aquisitivo, mas de uma humildade tão grande. E eu sentei na mesa e eu fiquei vendo aquelas pessoas trabalhando. E eu comecei a chorar na mesa. Eu pensei comigo, Deus, eu não sei nada sobre o que é servir. Eu estou vendo pessoas que têm condições aqui, que estão lá na cozinha limpando o prato. Para quê? Eles não precisavam, eles podiam só dar o dinheiro. Eles podiam só tirar o dinheiro, mas eles dão o serviço deles. Eu vejo pessoas de poder no pedágio, fazendo pedágio. Mas por que isso? Porque entenderam a sua forma de propósito. Sabe? Aquilo me constrangeu ver que muitas vezes a igreja não fez esse papel. Às vezes a igreja não quer servir. A igreja quer ser servida. Mas eu aprendi muito e tenho aprendido muito. E tenho, como se diz, levado algumas na cara. Por causa disso. Irmãozinhos, é um puxão de orelha aí, viu? Vamos refletir. Né? Com certeza. Né? Vamos refletir. Assim, é importante a gente entender que está surgindo um novo tempo. Um tempo onde a gente quer algo, mas não quer fazer algo pelo próximo. E a minha reflexão é essa, o que eu estou fazendo? De que forma eu estou fazendo? Será que eu sou igreja? Será que realmente eu sirvo? Ou só quero ser beneficiado por alguém? Né? É a questão do dar. Encontramos a Casa de Jairo nas redes sociais. Como Casa de Jairo, é fácil de achar. Casa de Jairo, _. @casa, _de Jairo.
Então, também tem o nosso endereço, né? Que ali no Instagram possivelmente não esteja, mas é na rua Alberto Mansky, né? Ao lado da Gráfica 3 de Maio. Ao lado da Gráfica 3 de Maio é o anexo ali, né? Então, nós temos ali um campo de futebol na frente. Então, logo que você chega, você vai ver um campo de futebol ali. E você também é convidado para estar lá nos visitando, acompanhando o nosso projeto. Ah, eu quero fazer uma visita. Como eu faço para fazer essa visita? Você pode ir lá a partir da 1h até as 5h. Nós estaremos ali apresentando, mostrando como funciona o projeto. E nós precisamos realmente de parceiros, pessoas que investam o seu tempo também ali. E eu digo que tem pessoas que são dedicadas no social. Legal. Se entregam, né? Uma das pessoas que eu tenho uma admiração assim do trabalho que faz, né? No social aqui, que tive a oportunidade de conhecer, que tem uma vida no social muito grande, o pastor lá da Lar Betânia, agora me esqueci o nome dele, fugiu o nome dele, mas ele é o responsável, o diretor do Lar, o seu Orlando. Esse homem tem uma vida inteira dedicada ao social. Então, ele me deu instruções muito boas e eu fiquei muito feliz de sentar com ele, conversar com ele. A moça da ação, Felipe Neri, eu não sei, a Gisele, né? O nosso pessoal da Casa de Jairo, quando nós fomos abrir o projeto, nós fomos lá. E nos ajudaram, também nos orientaram. Olha, Alex, e faz um trabalho fenomenal, né? Sim. Impressionante, assim, né? Eu digo assim que tem que aprender muito assim com ela, né? Ela também abriu mão de alguns benefícios, né? Os dois já tiveram aqui conosco também, já apresentando suas que bacana, instituições. Né? São pessoas muito queridas. E aí, uma coisa que eu acho interessante. Nesse mundo do social, a gente tem que se ajudar um ao outro. E isso que você está fazendo é unindo as entidades. Unindo, né? Não tendo a minha placa é a Lar Betânia, a minha placa é São Felipe Neri, né? Você poderia fazer o teu podcast sempre voltado para uma entidade só e dizer, não, essa aqui que eu gosto mais, não. Mas você procura fazer com que esse bolo seja repartido uma fatia para cada um. E muitas vezes teve entidades, e eu quero falar com muito amor, muito carinho e respeito, mas que eu digo assim que poderiam trocar mais ideias, poderiam dividir mais as suas experiências. E eu procurei, fui lá, olha, será que você poderia me ajudar? Eu estou com uma dúvida, tal. E essa entidade diz, eu posso fazer isso, você faz o resto. E eu percebi assim que era um bolo que, tipo, mais uma ONG que vai abrir, eu vou ter que repartir. Se eu dar o meu conhecimento para ela, eu vou ter que repartir essa fatia desse bolo. Voltamos no tal do egoísmo de novo, individualismo. E aí eu achei interessante que você aqui dividiu essa fatia. O propósito do podcast é esse, assim, a gente, com as histórias de cada instituição, a gente inspira as pessoas, mas também servir de inspiração para as outras instituições, né? Porque olha assim, só. a Casa de Jairo vai inspirar com algum dos exemplos, com alguma dos serviços, alguma outra instituição. Assim como o contrário também vai acontecer. Olha só. Né? Daqui a pouco você vai ver um episódio, puxa, isso aqui eu posso aplicar lá também. Que legal. Troca informações, assim como você fez com o seu Orlando, com a Gisele. Né? Troca de experiências, troca de informações, onde eu também acredito nesse processo ganha-ganha. Que é o dividir, que é o compartilhar. Né? Não vai se dividir dinheiro, parceiros, clientes, vamos dizer assim, as crianças. Não, porque a gente sabe que a demanda é grande. Né? Muito grande. Mas isso vai somar. Cada vez mais, né? Nossa. Vai somar e daqui a pouco você vai perceber que uma rede de organizações que se forma, ela se fortalece. E aí um parceiro que até então não era parceiro, vamos dizer assim, mas ele começa a entender, puxa, essa turma está trabalhando em conjunto, deixa eu chegar mais perto, porque eu acredito nessa união também. Nossa. Né? E acaba que todos
saem ganhando. Todos saem beneficiados, Todos né? saem beneficiados. E a gente aprendeu assim, e hoje quem procurar a gente também vai ter esse acesso. Ó, como vocês fizeram para ter uma ONG? De que forma foi isso? O que vocês tiveram mais dificuldade? Hoje a gente está ali também para isso. Às vezes, apresentar o projeto vai despertar na pessoa também um desejo de fazer um projeto social. E tem espaço para todo mundo. Até se quiser, pode abrir outra ONG, porque vai ter demanda para isso. Agora, se abrir uma ONG do lado da minha, eu vou ficar feliz, porque você, que nem eu disse, quanto mais a gente atacar, a gente é o braço das prefeituras, das entidades, a gente é o braço das empresas da manhã, então isso é muito importante. Então eu vejo dessa forma, em servir também os outros, né? E essas pessoas, assim, esse Orlando, né, a Gisele, e tantas outras, o Sérgio também, o Sérgio também nos ajudou também, sentei lá com ele, né? Foi uma conversa muito... Então, foi muito importante esse momento de dividir conhecimentos. E eu pude ver que a luta é a mesma. Entidades que estão com 30 anos não é diferente da de 1 ano e meio. Eles continuam pedindo, eles continuam lutando, eles continuam fazendo projeto para poder se manter, e é uma luta constante. Não existe descanso. A Associação ONG Casa de Jairo Alexson Antônio Martins. Isso mesmo. Que bate-papo gostoso. A gente está indo para o final e eu ainda queria assim pedir que você deixasse uma mensagem final aí para quem acompanhou esse episódio até aqui. Ótimo. Eu quero agradecer todos que participaram desse podcast e todos que têm acompanhado o nosso trabalho na área social. Nosso objetivo não é ganhar ou se mostrar. Nosso objetivo é servir. O desejo do nosso coração é que Blumenau seja uma cidade melhor. E eu quero aqui desafiar você, a você viver um tempo novo na sua vida, onde você vai plantar uma semente no coração de alguém. E eu quero deixar bem claro, mais do que viver, é necessário ser lembrado quem você foi, o que você foi. Algumas pessoas vão viver, mas não vão deixar um legado. E eu quero deixar um legado. E eu quero convidar você a deixar um legado. A deixar o seu nome, a deixar a sua história, a deixar cravado uma história da sua vida. Eu digo que tem pessoas que nunca morrem. Existem pessoas que nunca morrem. Elas sempre vão ser lembradas pelos atos que elas fizeram. E você pode ser participante disso também, através da sua ação social, através do trabalho voluntário, sendo um parceiro, sendo um amigo, sendo um companheiro das entidades sociais. Abrace o social. Sem uma placa religiosa, sem um nome, mas entendendo que estamos ali para fazer o bem. Então, fica o meu agradecimento aqui e eu desafio você no ano de 2024 a praticar o social na sua vida. 1 hora da sua semana vai trazer uma colheita do bem muito grande na sua vida. O social você não só faz, mas você recebe. Você vai ver o quanto você é abençoado quando você vê que você recebe muito mais do que você dá. Então, meu agradecimento aqui ao podcast, ao Loriberto, à sua equipe, e que vocês possam continuar também compartilhando esse conteúdo, né, se inscrevendo através do canal e fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas. Isso também é uma missão sua. Você pode, eu não posso, mas eu tenho habilidade em compartilhar. Compartilhe. Você pode alcançar muitas pessoas. E venha conhecer a Casa de Jairo, na rua Alberto Mansky, Passo Manso, 172. Nós desafiamos você a 2024 ser o ano realmente da virada da sua vida. Você vai plantar e colher. Muito obrigado, Loriberto. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado, Alex. E para você que esteve conosco até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comente também a respeito. Mas o importante é também compartilhar para que mais pessoas possam ouvir essas histórias inspiradoras que a gente tem trazido aqui no nosso podcast. E a gente se vê até a próxima.